Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E agora, na segunda temporada, que nós estamos falando sobre assuntos diversos, inclusive você que gosta do nosso programa, podem também acompanhar no YouTube, no canal Projetos com Júnior Campos Prado. Lá você vai ver mais de 100 programas que nós já gravamos. E hoje nós vamos falar sobre música e poesia, com dois profissionais. O Edmilson Eufrásio, que é jornalista e poeta, e com a cantora Tereza Mota. Vamos lá. Eu gostaria primeiramente, tudo bem, agradecer a presença de vocês e saber um pouquinho mais sobre vocês. Edmilson, me conta um pouquinho da sua trajetória, né? Até hoje, a gente sabe que você já tem vários livros, então conta um pouquinho como é que você está dentro desse lado tão bonito que é a poesia, né? Que a gente precisa dizer a todos que poesias são essas mensagens que nos traz emoções, né? Que tem uma sonoridade que nos agrada na leitura também. Sim, né? Poesia, eu fui ver em grego, por exemplo, significa criação. Sim. Então, queria que você falasse sobre isso. Primeiramente, eu queria agradecer a você pelo convite, por estar aqui, né? Dividindo com você, com o seu público, esse tema que eu considero maravilhoso, que é essa questão música, poesia, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? E num momento tão difícil, né, em que as pessoas, a gente vê que existe tanto desamor no meio da sociedade, tanta violência, e a gente ainda poder transmitir um pouco desse amor que a gente tem, que a gente escreve, mostrando para o nosso povo que é possível amar as pessoas sem ter nada em troca, né? Essa questão da poesia é muito legal. Eu falo para as pessoas que quando você está com um problema, quando você está com uma dificuldade, lê uma poesia. Senta, lê um livro de poesia. Você viaja nas emoções, tenta descobrir o que o autor quis dizer. Você vai ficar mais aliviado, você vai entender, você vai sair muito melhor do que você começou. Então essa questão é muito interessante. Eu estou muito contente com todo o trabalho que vem acontecendo. Eu estou já no 4º livro, já estou trabalhando muito com 10 coletâneas e antologias que eu já participei em todo o Brasil. Então a minha vida está vindo assim, num ritmo acelerado, sabe? Acelerado, e graças a Deus a gente vem colhendo os frutos na medida do possível desse trabalho que muitos, né, não consideravam muito, porque a questão de poesia numa época tão crítica. Então é isso que eu acho que é o diferencial, né? Mas é que nem o Roberto Carlos, né? Todo mundo dizia, mas o Roberto Carlos foi o diferencial da Jovem Guarda. Sim. Ele permaneceu falando de amor, enquanto outros ficam em outras baladas, outros toques, outros tipos de música. O Roberto, ele manteve um ritmo só. Ele mostrou o lado romântico dele e ele manteve o estilo dele. Sim. Então, e o que é a música do Roberto? Poesia. Sim. E houve uma identidade, né? Você, quando fala em Roberto, a gente já sabe o que espera daquilo, O amor, né? romântica, o amor, coisa de... romântica, a poesia, né? É isso que eu acho legal. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você e quero mandar um abraço para toda, né, essa região que está nos assistindo e dizer que nós estamos, assim, cada dia mais sonhando com o impossível, né? Sonhando com as coisas boas que vão acontecer, porque para quem escreve poesia, para quem é um poeta, não existe o impossível, né? É verdade. Existe sempre a possibilidade, né? A gente nunca, que nem diz um escritor, né? Qual que é a diferencial de a viagem e o destino? Né? O destino, não, o caminho da viagem, né? O que é mais gostoso? Você chegar no seu destino ou você seguir pelo seu destino? Entendi. Então ele quer dizer o quê? Você tem que sentir o caminho da viagem. Curtir todo o processo, né? O que Paulo Coelho fez naquele livro que ele escreveu lá do Chile, né? Quer dizer, ele acompanhou a viagem, né? Sei. Ele foi indo, aí ele passou todo esse conhecimento no papel. Então foi o que foi maravilhoso e foi o sucesso que aconteceu. É verdade. E é interessante que toda poesia não só nos agrada, né, nos traz emoções, como também elas podem ser colocadas em música. Então Sim. A Tereza Mota está aqui e que nos passa essas poesias, né, em formas de música que também nos agrada, não só o fato de ouvir, mas até momentos para dançar, momentos também românticos. Né? Exatamente.
Então, Tereza, e você? Como é que tem... Prazer estar aqui, né? Primeiramente. A poesia está extremamente ligada com a música, né? Como nós já falamos. Hoje em dia, inclusive, eu faço questão de cantar essas canções da história da MPB, né? Porque hoje não é tão comercial, né? Mas eu acho que assim o artista tem uma obrigação assim de mostrar para o público o que é uma letra bem elaborada, né? São verdadeiras poesias, né? Se a gente pegar as composições de antigamente, vamos falar aí dos anos 70, 80 e 90, vai. Na minha opinião, essas décadas foram as mais importantes para a música popular brasileira, no sentido de grupos, né, de composições, de história. E hoje isso daí assim, são poucas as pessoas no nosso meio que estão colocando esse tipo de música para frente, né? São poucas as pessoas. Eu acho muito importante. A música boa, né, não pode morrer, né? Então a gente tem obrigação, o artista tem obrigação de colocar isso para as outras pessoas, né? É verdade. É que a música também, né, como tem ritmo e tem umas variações diferentes, então muitas vezes o intérprete, né, no teu caso, você consegue levar a emoção e arrepiar, mesmo às vezes, né, a poesia não sendo tão primorosa, né? Enquanto o poeta ele já tem que estar preocupado mesmo, né, em colocar as palavras de forma harmônica, né? As palavras... Eu nem falo preocupação, Luiz. Eu digo que isso aí é uma coisa natural. Para você passa a ser natural. Sabe por quê? Porque tem o dom. Eu, quando estou fazendo a minha poesia, eu quando estou compondo, né? A gente fala compor, porque é a mesma coisa, né, Tereza? Compor uma poesia, compor uma música, né? É como se eu estivesse fazendo uma bilocação de almas. Eu estou saindo do meu corpo, indo para aquele lugar. Eu estou viajando naquele momento, vendo o que está acontecendo. Certo. Transmitindo no papel aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Entendi. Quando eu fiz a poesia funeral, que foi classificada em primeiro lugar no Guarujá, nós ganhamos em primeiro lugar entre Brasil e Portugal, mais de 130 escritores participantes. O que aconteceu? Uma amiga dizendo para mim que tinha perdido a mãe, que estava com aquele sofrimento, daquela saudade, daquela dor muito grande, comentando comigo, tal, do sofrimento, e daí quando ela desligou o telefone e tal, eu comecei sentindo a responsabilidade de eu transmitir aquele sentimento do papel. E aí o que aconteceu foi muito interessante, sabe? Foi a poesia mais sofrida que eu tive até hoje que eu compus. Eu demorei umas 2h30 e devo ter molhado uns 3 ou 4 lenços. E eu fui chorando no momento que eu fui compondo. Eu estava viajando, vendo aquelas imagens e aí sempre chorando e, sabe, como se fosse uma psicografia realmente. Entendi. Sabe, a gente põe a mão na cabeça e vai escrevendo, mas está viajando, está sentindo. É mais ou menos, né, Tereza, quando se compõe uma música, mais ou menos, né? Quando interpreta a música, né, o momento, o público é muito... relativo, né? Toda a emoção. Na música tem esse retorno realmente do público mais forte, né? Assim, porque a poesia você faz mesmo sozinho, né? Exatamente. A não ser quando você vai recitar em algum ambiente que você vai declamar, né? Agora, a música ela é sempre assim, a não ser quando você vai gravar alguma coisa, mas ela é apresentada. No show, por exemplo, é uma troca, né? É uma troca maior, né? No momento. No momento. Existe uma correspondência, né? Por parte do povo. Eu fiz no Teatro Arthur Elza Munerato, em Jaú, né? Eu fiz um show sobre Elis, em homenagem a Elis Regina. E, por exemplo, nesse dia foi assim uma emoção que eu nunca tive uma emoção tão grande. A recepção, né, do público, assim, tá? A interação com o público, ela consegue, por exemplo, essa artista, né? Ela consegue atingir de 8 a 80 anos, sabe? Sim, é uma coisa tão forte, né? E eu acho que eu me preparei tanto para isso, né? E sou tão fã que eu consegui ter essa interação com o público. Muito interessante isso. Realmente, a música,
eu cresci com música porque meu pai também canta. E é um bom cantor, né? Ótimo, né? Excelente, né? Então eu percebi várias, vamos dizer, fases ou em vários momentos, né? Que realmente a música leva mesmo essa emoção e ela contagia, né? Ao mesmo tempo. As pessoas, eu sei também que precisa muitas vezes ter um ambiente adequado, né? Precisa ter um respeito, né? Porque muitas vezes se você for querer cantar, às vezes algumas pessoas querem que você cante, mas você está num ambiente mais diversificado, com pessoas que não estão aí preocupadas em ouvir, é complicado. Então tem que ter também o momento certo, porque aí há essa troca de energia. Né? É como no teatro, né? Porque no teatro as pessoas vão lá para te ver cantar, Sim. Especificamente Então, para assistir o show. Não como num barzinho, né? Isso. Barzinho não, o pessoal tá lá distraído, bagunçando. Um show assim é outra emoção. Isso mesmo, né? Isso eu percebi bem durante o contato que eu tenho com meu pai. E eu, apesar de não ser o artista ali, ser o filho, a gente emocionava junto com aquela troca. Eu queria lembrar uma música que seu pai gosta muito, mas eu não esqueci o nome, como que chama? Seus Olhos, não é... Não, ele fala Seus Olhos. É uma música bem conhecida, não essa que eu falei, é uma outra. Eu queria lembrar, e ele está sempre, quando ele me vê e a gente está cantando, a gente cantava um pedacinho, ele já... Esqueci, eu gostaria tanto de lembrá-lo. É uma música muito, muito legal mesmo, muito romântica demais, seu pai. Porque também ele vem de uma época onde, além das letras serem mais... Meu coração, não sei carinhoso. porquê. Carinhoso. Música de carinhoso. Linda. Carinhoso, eu queria lembrar. Clássico, então tem uma poesia, tem uma letra e depois tem uma melodia que faz o acompanhamento que fantástico, completa, né? E a poesia, no caso seu, é uma coisa assim, é um desafio muito grande, né? Porque você, como você falou, você fez uma poesia onde você chorou o tempo todo, né? Você conseguiu tirar essa emoção que você estava sentindo e pôr no papel, né? Organizar as palavras com que ela fosse depois lida por alguém que talvez tivesse uma emoção semelhante àquela que você estava tendo. Agora, por curiosidade, quando você vai fazer poesias, você sempre está fazendo com uma naturalidade que vem, né, do teu talento, que eu te pergunto o seguinte: nem sempre são emoções que você participa. Às vezes você tem que, por exemplo, imaginar uma situação, visualizar uma situação, e aí você tentar transmitir isso no papel, né? Mas é isso que aconteceu com o Funeral, a poesia vencedora. Inclusive foi a única poesia que eu escrevi em 2017, o único evento que eu participei e ganhei em primeiro lugar. Então você vê, é uma coisa interessantíssima. Aí eu conversando com o pessoal depois da organização, eles disseram que o corpo de jurados sentiu uma forte emoção no julgamento da minha poesia. Entendi. Então aí cheguei à conclusão de que eles devem ter sentido o mesmo sentimento que eu senti. Sim. Apesar que você sabe, eu como meu pai, né, cantor, voltando a falar nisso, a gente muitas vezes a gente percebe que o artista ele imagina num determinado sentimento que leva, né, a colocar uma poesia, uma música. Mas quem recebe, às vezes, ele interpreta de uma forma diferente, tão bela quanto, e até melhor, às vezes. Melhor e arrepia. Pode acontecer assim. Você disse bem. Então, não necessariamente eu devo estar no local para mim fazer a poesia. Um exemplo, você pode é que nem agora, eu estou participando de um evento, não vou dizer nomes, mas assim, eu estou participando de um concurso de uma empresa de café, que eles querem colocar a minha poesia para todo o Brasil na embalagem de café. Então você imagina, eu tive que fazer uma poesia falando de café. Perfeito. Então, aí você já tem um tema que você tem que desenvolver. Aí você pega. Então eu tenho mais dificuldade quando eu falo em tema. Eu tenho mais dificuldade quando eu trato-se de tema. Então você vai me falar assim, escreve sobre o café. Agora se você não me disser nada,
eu vou sentindo a inspiração. É isso que eu quero dizer também para as pessoas, que é importante, né? Porque eu falo que é coisa de alma isso. Sim. É uma coisa divina. Até eu acredito que nem é meu. O que eu escrevo não deve ser nem autoria minha, sabe? Deve ser de alguém que dita nos meus ouvidos, porque é uma coisa assim que é interessante que eu estou dizendo para você, mas não sei se você acredita nisso, mas eu acredito na questão alma, na questão espiritualidade, sabe? Ou mesmo é a sensibilidade que você tem, né? De entrar nessa sintonia, nessa energia, que pode ser de qualquer forma, né? Espiritual, almas, isso aqui. Independente de crença, sabe? Eu não estou discutindo crença, eu estou discutindo a questão da espiritualidade. É verdade. Você regressa, tem um livro meu chamado Regressando Além das Letras, regressando, voltando para a alma, né? As pessoas diziam, mas esse livro é espírita, esse livro é religioso? Eu dizia, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver. Mas, porque nem se acabou de dizer, a pessoa que lê pode interpretar de outra forma. Diferente, E eu tenho certeza que tanto você como música, né, no caso, e você como poesia, enxerga em quase tudo, né, música ou quase tudo em poesia. Então, de repente você está numa tarde em algum lugar que seja bonito ou até feio, sim, mas ali vai te vir alguma coisa com as palavras que te levam a uma poesia. E talvez você te traga comece até a cantarolar no sentido de muitas vezes através de sons, né? Eu acredito que no caso da música está apurado também o lado auditivo, também, né? E como é que é isso o dia a dia de vocês no sentido de estar naturalmente sentindo isso a todo momento? Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque, assim, todos nós que trabalhamos com arte, né, música, poesia, todo tipo de arte que seja, né, pintura, a gente é muito intenso. Então, outro dia eu estou até conversando com um amigo meu, violonista, né, falando sobre isso. A gente é mais intenso nas emoções, né? Então, às vezes a gente até exagera um pouco em algumas situações por causa disso, né? Não, é verdade. Isso eu acredito até pelo fato de ser artista, né? Porque, na verdade, quem canta, quem põe poesia, tem a arte. Sim. E o artista tem a sensibilidade mais aflorada. Sim. E isso é consequência de uma emoção que traz, né? Não é uma razão, não é que talvez um engenheiro que pense, mais um, dois, é uma mais coisa prático, né? Mas essa questão do engenheiro que você disse, o ano passado, o ano retrasado, eu estou meio perdido porque nós falamos, acho que é o ano passado. Eu fui convidado por uma amiga que é professora na USP em São Paulo para mim fazer uma palestra para os engenheiros da USP. E aí eles até mandaram para mim uns artigos dizendo que ela mandou umas críticas de jornalistas que estavam criticando por que poesia para engenheiros, né? Aí eu comecei também a procurar entender isso, sabe? Mas eu não cheguei questionar a minha amiga nada, né? Mas a gente não deu para mim fazer a palestra por outros motivos, mas talvez eu vá fazer ainda o ano que vem. Só que daqui que eu percebi no meu entendimento, né? Talvez os engenheiros, o que eles estão querendo transmitir é a inspiração de um poeta para o engenheiro. Não sei se seria isso. Você acha que tem a ver? Não sei. Não, eu acredito que de qualquer maneira, né? Vamos dizer, o engenheiro ele tem realmente mais um senso de exatas, né? E nada melhor do que uma poesia para humanizar, né? Existe esse lado de humanização, que tem que ter também, né? Para não ser muito frio muitas vezes, né? Então, tudo isso eu acredito que leve. Tem engenheiros, poetas também, né? Mas realmente a cabeça do engenheiro ele tende mais para uma coisa mais exata e lógica. Técnica, talvez? Técnica, isso. Mas nós estamos terminando aqui já o primeiro bloco e nós vamos daqui a pouco voltar falando mais sobre isso. Eu gostaria de perguntar sobre você, no caso de livros. A gente sabe que você já tem aí em torno aí de 10 livros, né, já atuando, né, livros próprios junto com outros autores também. Então, até daqui a pouco.